Graça e paz, querida igreja, mais uma vez, com alegria, poder compartilhar da palavra de Deus, né, nosso estudo baseado em Josué 4:6 agora, né, nós temos visto algumas pedras que foram tiradas, já tiramos 6 pedras, 6 princípios para a nossa vida. Agora vamos tirar a 7ª pedra, né? Então 4:6 é exatamente o nosso texto base, né? Para que isto seja por sinal entre vocês e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês. Então, memorial, né? Os irmãos, conforme tenho falado, que era um memorial, algo para ser lembrado. Até domingo passado, nós vimos sobre o esforço, né? Eram pedras grandes, ao ponto de terem que ser colocadas no ombro. Então, se deveriam ser colocadas no ombro, eram pesadas, eram grandes. Caso contrário, elas poderiam ser levadas na mão, na palma da mão. Então, eram pedras grandes, e essas pedras eram suficientemente grandes para que, sendo 12, tivesse um tamanho assim razoável, ao ponto de quando crianças passassem ali com seus pais, as crianças... aquilo despertar a curiosidade das crianças, dos filhos, e os filhos perguntarem para os pais: ô pai, e crianças gostam de perguntar: o que é isso aqui? Né? O que isso aqui significou para você? Né? E o pai teria a oportunidade de falar que aquilo lá era algo para se lembrar de um milagre de Jeová, né? Do Deus, do Altíssimo. Então, deixar marcas para a posteridade, irmãos, é exatamente esse temor do Senhor, né? Esse era o plano de Deus, o plano inicial de Deus era que filhos pudessem ser criados na doutrina, na demonstração do Senhor. Nós vemos esse princípio assim de forma bem clara em Gênesis 18:19, Deus falando: porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Ó, tá vendo? Ordene. Então, o pai não foi feito para só dar as coisas para os filhos. Pai, a principal função do pai é apontar, né? Você vai para Provérbios: filho meu, escuta as palavras. Aí você vai várias vezes, né? As palavras de um pai para o filho: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, várias palavras ali sobre o que Deus quer, né? Para o homem, para o filho. Provérbios, principalmente, muitas vezes, Eclesiastes tem algumas referências também, mas qual que é o propósito do pai? O propósito do pai é sempre apontar para o Senhor. Então, aqui no caso de Abraão, né, escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, tá vendo? Pai ensinando os filhos: guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça. Então, só quem está no Senhor, né, está em Cristo, consegue guardar, consegue praticar essa justiça. Para que pratiquem a justiça e o juízo. Então, esse é o propósito da criação de filhos. Né, gerar o temor do Senhor nos filhos e os filhos servirem ao Senhor como os pais deveriam ter servido. Aí você vai para Efésios, no Velho Testamento, Gênesis, você vai para Efésios, Paulo, homem de Deus, grande homem de Deus, falando da criação dos filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E o que é provocar o filho a ira? Claro, às vezes a gente fala alguma coisa, né, irrita o filho, faz uma gracinha, uma brincadeirinha, mas a principal forma de irritar os filhos é desanimá-los quanto à fé. Quantas vezes, né, nós somos duros demais, né, falta-nos sabedoria, e quantas vezes nós pecamos, né, com os nossos filhos. E de uma forma ou de outra nós os desanimamos a continuarem na fé. Fala: olha, se for para ser crente, ser igual ao meu pai, eu não quero ser essa fé para mim, não. Claro, o ser humano é pecador, ele é rebelde. Então, ele, por mais que fosse possível da melhor educação, mais santa do mundo, haveria aqueles que não queriam saber.
Nós vemos os filhos de Eli, os próprios filhos de Samuel, né? O Samuel, um grande homem de Deus, que foram rebeldes ao Senhor. Então, existe o pecado em nós, mas também algumas vezes os filhos desanimam da fé por causa de nós, do nosso comportamento. Então Paulo vai falar, olha, não provoque o seu filho a ira, faça ele desanimar da fé. Para mim, a tradução é essa. Mas criem na disciplina e na demonstração do Senhor, quer dizer, no caminho de Deus, nas coisas de Deus. E criar, tudo na Bíblia, não existe assim um sentido só teórico, né? A teoria deve ser acompanhada da prática, que é o que o Tiago vai falar. Vocês não precisam ser só observadores da palavra, você tem que ser cumpridor da palavra. Então, nós vemos um exemplo, eu acho que fantástico, na palavra de Deus, sobre um filho. Então, um pai, que nós imaginamos ali, pelo contexto, que foi um pai amoroso, um pai conhecedor das coisas de Deus. E claro, esse pai, né, essa história, essa parábola está em Lucas 15, tem um outro significado, né, mas aproveitando o ensinamento de Jesus, Lucas 15, né, a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Então, abram lá comigo, Lucas 15. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens com eles. Também, eu quero. Sempre que o eu entra na jogada, normalmente dá ruim, né? As coisas acabam não dando certo. Isso aconteceu com Lúcifer, né? Lembro, os irmãos vão lembrar, né? 5 eus, e ele foi expulso, né, do céu. Então, pai, eu quero, né? Aí o pai repartiu. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, na realidade o pai ele tinha dado, né? Partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Então, mas a gente sabe, tudo que precisa ser escondido, precisa ser feito longe, fora do alcance, fora da visão, né, dos pais, de alguma autoridade, normalmente não é coisa boa. E aqui, mais uma vez, nós vemos exatamente isso. Depois de ter consumido tudo, e as coisas acabam, irmãos, sabe, a gente tem uma preocupação de dar as coisas para os nossos filhos, coisas materiais, uma boa escola, boas roupas, tudo, mas isso acaba. De um jeito ou de outro, as coisas acabam. Quando não existe maturidade, quando não existe temor do Senhor, as coisas acabam. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, a gente não vai estar vivo para sempre. As coisas que a gente der hoje, as coisas acabam. Elas estragam, elas ficam pequenas. Mas existe algo que a gente pode fazer pelos nossos filhos que tem um efeito duradouro. E nós vamos ver daqui a instantes. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar desses porcos. Quer dizer, normalmente as pessoas mandam a gente fazer o que ninguém quer fazer, né? Porque se fosse bom, a gente faria, né? Então, normalmente, quando a gente chega a pagar alguém para fazer, é porque a gente não quer fazer, e normalmente ninguém quer fazer. Essa é a ideia do salário. Se fosse gostoso, né, todo mundo faria de graça, mas não. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, irmãos. Olha, que humilhante. Alguém que já teve tudo, né, digamos assim, teve comida, roupa, tudo, e agora nem comida de porco, ração, né, nem a ração, fosse uma ração igual a gente compra aí nos pet shops, nem a ração foi dada, né, para esse moço. Então, caindo em si, irmãos, aqui que é precioso. Esse é o marco que nós precisamos deixar para a posteridade, para os nossos filhos. Olha, leiam Provérbios, irmãos. Provérbios está cheio de referências. Olha, filho meu, ouve. Aí o pai vai dar tantos exemplos práticos, né? Provérbios eles são situações práticas da vida que aquele pai, que Deus quer para nós, que um pai
verdadeiramente que ame ao Senhor, que deseja para os seus filhos, né, esse compartilhamento da sabedoria, da vontade de Deus. Então ali foi um marco deixado dentro do coração daquele jovem. Então, caindo em si, versículo 17, Lucas 15, 17. Quantos trabalhadores, meu pai, têm pão com fartura e aqui eu estou morrendo de fome. Então, interessante que aquele filho não lembrou. Embora o povo judeu, né, você talvez ouviu falar que é uma criança com 12 anos, um jovem, já sabe a Torá. Né? A educação deles é muito rígida, muito metódica, né? O judeu mesmo, raiz, né? Até nível de vestimento, de fala, de tudo, mas, sabe, não foi nada daquele, vamos dizer, ensinamento. Ele não lembrou, meu pai ensinou isso, no Torá, não. Ele lembrou da conduta do pai. Isso é espetacular. Isso que vê o coração dele. Olha, meu pai agia com os nossos servos, com generosidade, com justiça, aquela conduta. Esse foi o marco deixado. Ali no nosso texto são as pedras, memorial, né, de pedras, 12 pedras, mas ali naquele jovem foi o exemplo do pai. Não foram as melhores roupas, talvez perfumes, nada, não. Foi o exemplo do pai. Os funcionários do meu pai, os trabalhadores do meu pai, olha, tem fartura. Não só são pagos, mas são bem pagos, bem cuidados. E ele vê tanta justiça, uma conduta tão maravilhosa do pai, que ele fala, olha, eu não sou digno nem de ter fartura de pão como os nossos empregados têm, colaboradores, né? Nem digno eu não sou, porque eles pelo menos trabalham anos com meu pai, são leais ao meu pai, e eu, olha o que eu fiz com meu pai. Então, cá em si, irmãos, sementinha. Com isso que nós devemos nos preocupar. Ter uma boa escola, dar uma boa escola, né? Roupas, tudo isso é bom, mas tudo isso é pouco, porque essas coisas se perdem. Quantas e quantas eu lembro de pastor Maurício falando de pessoas, de crentes indo para a prisão, pessoas de várias classes indo para a prisão. Então as coisas acabam, mas aquela sementinha, aquele marco de fé fica lá. Então o jovem caindo em si lembrou da atitude do pai e falou assim, olha, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai. Falar para ele que eu pequei contra Deus, pecando contra o meu pai. E ele tem, já com o coração mudado, a sementinha que estava ali, até então, ela estava ali dentro do coração dele, mas ela ainda não havia germinado. Diante daquela situação, a semente, o temor do Senhor germinou ali e já começou a operar uma transformação na vida daquele jovem. Então ele não lembrou das roupas que ele ganhou, ele não lembrou de, né, lá de um cavalo, de um camelo, não, ele lembrou da atitude do pai. Aí, né, versículo 20, foi para seu pai. Versículo 20 ainda, né? Finalzinho. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O amor faz milagre, né? Dá uma visão além do alcance. E compadecido dele, o verdadeiro amor, sempre, né? Existe compaixão, existe misericórdia. E é isso que nós lemos ao longo das Escrituras. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Então aquele pai que se mostrou, né, justo, né, com seus trabalhadores, justo na divisão com seus filhos, mas agora seu amor se mostrou compassivo, né, perdoador. Então que ele o avistou ainda de longe e ele já correu e abraçou e beijou. Pai carinhoso,
Pai amoroso, pai perdoador, compassivo, justo. E agora, né, mais uma vez, carinhoso. Por mais nossos filhos mais precisam de nós, desse exemplo, desse carinho, dessa segurança. E não do que nós temos. Então esse pai foi e o abraçou e o beijou. E quando ele ouve ali o relato do filho, o pai, sei lá, dá a impressão que ele nem ouviu direito, de tão feliz que ele estava, né? O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa. Versículo 22. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Então, veja bem, essas três coisas, elas teriam um valor efêmero antes do filho cair em si. Mas agora que o filho evidenciou uma fé que fora plantada lá desde a sua infância, o pai, né, legitimamente o presenteia com essa vestimenta do perdão. Ele se esquece, né? Ele nem se lembra ali naquele momento de quanto ele gastou, quanto que vale a vida de um filho, irmãos? Será que vale tantos anos de escola? Aí você multiplica lá, né, 20 mil, 50 mil reais. Quanto que vale a vida de um filho? Quanto que vale um filho temente ao Senhor? Então, aquilo lá que ele perdeu deixou de ter valor. Porque o que mais importa para um pai é a vida de um filho. E quanto mais quando essa vida é uma vida com arrependimento. Então nós vemos aqui um filho mudado, transformado. E esse pai, que se mostrou justo, né, com seus servos, generoso com seus servos, agora se mostra perdoador. Se mostra compassivo com aquele filho. Então, esse é o marco que nós devemos deixar para os nossos filhos, o marco do exemplo. Então, como eu acho fantástico caindo em si, mas ele só caiu em si porque a semente tinha sido plantada. Se fosse só a semente das coisas, ele não teria caído em si. Ele só caiu em si porque, né, junto com aquelas coisas que ele recebeu, né, aquelas coisas materiais, mas com certeza houve ensinamento, houve exemplo dentro da palavra de Deus. Então, deixe marcos para a posteridade, né? É a sétima pedra que nós tiramos aí do Rio Jordão. Semelhante a essa pedra, irmãos, o que com certeza pesou naquele filho, ele vai falar assim: olha, quantos trabalhadores meu pai tem fartura de pão? Ele viu ali uma autenticidade na fé daquele pai. Ele era justo com seus empregados, ele se mostrou perdoador, compassivo, né, abençoador com seu filho. Então havia autenticidade na fé daquele pai. Então, no versículo, né, o que essas pedras significam para vocês? Sabe? Nós sabemos, irmãos, que nós devemos ser autênticos. Uma certa vez, numa aula, né, estava estudando, né, sobre sinceridade, aí eu vi lá no comentário, não sei se os irmãos vão lembrar, quando vocês estavam lá, sincero vem de sem cera. Então, antigamente, na Grécia, eles manufaturavam, né, uns vasos, e às vezes o vaso tinha um pequeno trincado. E para não ficar sem vender aquele vaso, eles maquiavam aquele trincadinho com cera. Então aquela cera cobria aquele defeito de fabricação.
Então, ser sincero é ser sem cera, é ser autêntico. E é isso que nós devemos ser dentro dos nossos lares. Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, olha, você precisa apresentar a fé sincera que houve primeiramente na tua avó Lóide, também na tua mãe Eunice. Então, a avó, não se sabe muito sobre a avó. O pai de Timóteo era grego, mas acredita-se que ele já fosse falecido quando Paulo, né, teve contato com Timóteo. E Timóteo se tornou filho, né, na fé e discípulo de Paulo. E Paulo ele vai falar exatamente o que? Olha, que bom que você na sua vida se tem evidenciado a fé que veio da sua avó para sua mãe e da sua mãe para você. Então, mas vamos lembrar que Deus conhece, Deus sonda os corações. Provérbios 21:2, por exemplo, vai falar, porque o Senhor sonda os corações. Então, nós precisamos ser legítimos na nossa fé. Sabe, não existe espaço para filhos de Deus serem, né, uma coisa dentro da igreja e outra coisa completamente diferente fora da igreja. Porque Deus sonda os corações. Salmo 139, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Para Deus, nossa vida é ali, ó, é um livro aberto. É como se fosse um raio-x, uma tomografia computadorizada. O que nós queremos esconder de Deus? E essa fé, essa intenção de coração é que vai passar pelo tribunal. Com certeza nós vamos ser julgados segundo as intenções do nosso coração. Isso é mais profundo e é mais sério do que até as nossas ações. Porque às vezes nós podemos agir ou nos comportar de um jeito, sendo que o nosso coração, né, não está ali naquela coisa. Não está fazendo aquilo, né, vamos dizer, de coração. Atos 15, ora, o Deus que conhece os corações. Mais uma vez, Deus que conhece os corações. Nós queremos enganar a quem, irmãos? A Deus? Nós sabemos que, mentira tem perna curta. Alguém pode enganar muita gente por pouco tempo, poucas pessoas por muito tempo, mas ninguém engana todo mundo o tempo inteiro. Mentira tem perna curta. Eu gosto muito de Timóteo quando fala enganando e sendo enganados. Então, nada como a verdade, irmão, como o tempo, sempre traz a lume, né? Tudo, né? A autenticidade da nossa fé ou a falsidade da nossa fé. Aí Apocalipse vai ter uma referência também, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mais uma vez, irmãos, a autenticidade. Então, deixar um marco para a posteridade, deixar um marco de fé. Como o filho pródigo, caindo em si, lembrou da conduta do pai. E a outra pedra, a oitava pedra, é a autenticidade, a pedra da autenticidade. Nós devemos ser autênticos, genuínos, ter uma fé genuína, porque Deus sonda os corações. Então, a oitava pedra, ser autêntico, ou viver em autenticidade. Paulo tinha essa consciência da importância de ser autêntico, ao ponto de ele falar, olha, é por isso que também nos esforçamos. Paulo se esforçava, quer presente, quer ausente, para quê? Para ser agradável a Deus, porque Deus conhece. Então o esforço dele é para ser autêntico e a sua autenticidade ser agradável a Deus. Sobre a questão de autenticidade, de que Deus que conhece os corações, de aceitar ou não. Abel e Caim. Abel, filho de Adão e Eva, ofereceu um sacrifício a Deus mais aceitável do que o do seu irmão. Nós conhecemos a história. Os dois foram oferecer, é claro, na oferta de Abel havia sangue, sem derramamento de sangue na expiação do pecado, mas com certeza Deus, conhecendo os corações, aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Então, quem que nós queremos enganar?
Sendo que Deus sabe de todas as coisas, né? Tem um salmo que fala que o ouvido que ouve e o olho que vê, Deus os fez ambos. Enoque viveu uma fé tão autêntica que Gênesis 5:24 vai falar que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, a pedra de autenticidade, 8ª pedra. E Noé, né, irmão? Obedeceu a Deus construindo a arca. Hebreus 11:7, né? Hebreus 11 vai falar, né, de Abel, de Enoque. Vamos ver Hebreus 11:7. Vou abrir aqui, ó. Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Havia autenticidade na fé de Noé. Está aqui o texto. Construiu uma arca para a salvação de sua família. E olha que fantástico, mas eu amo isso aqui. E ao construir a arca, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que ele estava construindo a salvação de sua família, dele, de sua família, mas ao mesmo tempo construindo uma arca contra o pensamento de todos. Talvez eu vi certa vez, talvez não tivesse havido chuva até então, mas de qualquer maneira, às vezes o sol estralando, né? Estralando, como a gente diz, e Noé construindo e construindo, as pessoas rindo dele, debochando dele. Mas o que aconteceu? A sua obediência, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quer dizer, ele teve uma fé evidenciada com as obras de construir a arca, e com essa fé ele condenou aquela geração. Isso é fantástico. Então, autenticidade na fé. Então, as 2 pedras para esse domingo, irmãos. Deixaram marco para os filhos, e o maior marco é a autenticidade na nossa fé, esse temor do Senhor. Lembra as palavras de Provérbios: filho meu, atenta para as palavras do teu pai. Então, 2 coisas importantes: deixar o marco, né, para os nossos filhos, e sermos autênticos, porque o Senhor sonda os corações. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço por essas 2 pedras, esses 2 princípios. Ajuda-nos a criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, na disciplina, na demonstração do Senhor, para que quando vierem os dias maus, eles possam lembrar, né, da palavra de Deus, dos ensinamentos, mas principalmente da nossa conduta, né, no dia a dia. Porque a nossa conduta é que vai fazê-los lembrar que vale a pena servir o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradecido. Amém.